Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, lá no finalzinho do livro, capítulo 28. Estamos estudando aqui, desde janeiro nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E dentro de tantas coisas que nós podemos aprender sobre o verdadeiro pentecostalismo, hoje nós vamos falar sobre a urgência do discipulado. Já falamos de muitas coisas, já aprendemos sobre a pessoa do Espírito Santo, o fruto do Espírito, os dons, sobre Jesus. A semana passada falamos sobre Jesus continua agindo, curando nos nossos dias. Então temos muitas coisas para aprender relacionados a esse assunto. Então 3 meses é muito pouco tempo, não dá para ser exaustivo, mas nós vamos continuar estudando a palavra de Deus, até porque nós não temos pressa, né? Nós temos muita coisa para estudar na palavra de Deus, e por isso nós vamos aí, toda semana a gente estuda um pouquinho, vai aprendendo um pouquinho. Em abril, nós estaremos estudando o que a Bíblia ensina sobre os dons, o Espírito na igreja. Nós estaremos estudando essa obra aqui do Dr. Craig Keener. Dr. Craig Keener, ele é um erudito, um homem de Deus, um grande estudioso da palavra de Deus, um grande estudioso aí do Novo Testamento, um irmão pentecostal também. Então, assim, que tem muito a nos ensinar, é uma referência nos nossos dias hoje. Tive o prazer de estar com ele há 2, 3 anos atrás, no congresso da Edições Vida Nova, que inclusive é a que traduziu para o português essa obra aqui, né, o Espírito na Igreja. Mas temos mais umas 4, 5 obras traduzidas pela Edições Vida Nova, do Dr. Craig Keener, que vale a pena você estudar. Então acompanhe-nos aí, nós ainda estamos pelas próximas semanas estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, mas eu acredito que em abril a gente já comece a estudar este livro aqui, que é uma grande obra que vai nos ajudar muito, né? O Espírito na Igreja. Se você puder adquira o que é baratinho. O pessoal aqui da igreja está pegando aqui comigo, né? Vai ser uma grande bênção. Se você achou aí Mateus 28, os versículos 19 e 20, dá um glória aí aonde você estiver e vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Deixa eu orar aqui, irmãos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, da Tua direção, do Teu direcionamento. Que o Teu Espírito agora, Paizinho, possa abrir a nossa mente, abrir o nosso intelecto, mas também abrir o nosso coração. E que aprendamos, ó Deus, com a Tua palavra. E que aprendamos, mas também que coloquemos em prática o que venhamos a aprender. Porque tudo, Senhor, na nossa vida deve vir convergir na adoração ao Teu nome. Deve convergir no cumprimento da Tua palavra nas nossas vidas e pelas nossas vidas. Nos ajuda, pois assim nós precisamos, Pai. Precisamos do Senhor. Fale conosco. Tu és bem-vindo entre nós. Tudo aqui é para o Senhor. Nós somos Teus. O Senhor tem liberdade em falar e agir através da Tua palavra entre nós aqui, Senhor. Fique à vontade. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mateus 28, versículos 19 e 20 diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Como eu mencionei, o tema hoje é a urgência do discipulado. E o que é o discipulado? O discipulado nada mais é, irmãos, do que o ensino de alguma coisa. No nosso caso, o discipulado é o ensino para o nosso irmão a respeito das coisas do Senhor. Então, eu, como mentor ou discipulador, ensino o meu irmão que talvez esteja começando a caminhar agora, a conhecer agora os caminhos do Senhor. Eu posso, como eu sei um pouquinho mais, não que eu saiba mais, porque ninguém sabe tudo, mas aquele que já tem um pouquinho mais de caminhada pode ajudar aquele que está chegando agora. E não somente aquele que está chegando, mas ajudarmos uns aos outros na igreja, no conhecimento da palavra do Senhor. Então, assim, discípulo
quer dizer o quê? Aprendiz, aluno, aquele que está sempre aprendendo. Então, como discípulos de Cristo que somos, estamos sempre aprendendo com Ele. E na questão do discipulado, como eu acabei de mencionar, é compartilharmos a troca de experiências, a troca de ensino entre os irmãos. E é interessante que, entrando no nosso estudo de hoje, como uma introdução, eu lembrei-me de algumas situações. Todos nós já passamos, em alguma época, em algum momento, pelo fato de olharmos para alguma coisa e queremos ser aquilo. Eu, como mais experiente que o Giovanni, por exemplo, a minha época eu era muito, não só eu, a Renata também, vou aproveitar que a Renata está aqui comigo, mas a Renata também, nós éramos muito influenciados, meus pais, minhas tias, né, a galera da minha idade, aí você que está me ouvindo, éramos muito influenciados pela televisão. Então as novelas ditavam moda, os comerciais de televisão ditavam moda, e muitas vezes a gente, principalmente a mulherada, queria ser como aquela atriz, queria usar aquele vestido, usar aquela bolsa, usar aquele penteado, usar aquele batom. Isso nada mais é do que um discipulado. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes nós fomos discipulados pela televisão, por novelas, por coisas que supérfluas, efêmeras, né? Que não nos levaram e não vão nos levar a nada. Só que hoje, presente século, 2021, março de 2021, nós estamos vivendo uma situação que hoje pouco se assiste televisão. Hoje, se nós olharmos para os meus filhos, para a nossa juventude, eles estão todos agora nas redes sociais. Todos agora têm o tal dos YouTubers, ou os influencers digitais, né? Então, assim, o que acontece? Essa galera agora que dita regras. Então, nós vamos ver os nossos jovens, hoje, querendo ser como aquele pessoal do YouTube. Eu quero usar aquele produto, eu quero usar aquele shampoo, eu quero usar aquela roupa, eu quero falar como aquela pessoa. E por aí vai. Então, de certa forma, os YouTubers, esses filmes, essas redes sociais, têm sido os nossos discipuladores. Porque aí eu me incluo, porque nós também consumimos YouTube, nós também consumimos as redes sociais, não é isso? Então, assim, isso é muito preocupante, isso é perigoso. Por quê? Porque como cristãos, nós que precisamos desenvolver o papel de discipulado, de discipulador na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos membros, na vida dos nossos amigos, e muitas vezes nós não temos feito isso. Então, sobre isso nós vamos falar um pouquinho nesta noite, sobre sermos mais influenciadores do que influenciados, porque é para isso que fomos chamados. E nós aqui dentro da igreja precisamos, com urgência, desenvolver o discipulado entre nós. Como eu disse, geralmente o discipulado é feito entre alguém que já conhece um pouquinho da Bíblia, alguém que já tem um certo relacionamento com o Senhor, com aquele que está chegando agora. Mas não é só isso. O discipulado que nós temos, por exemplo, implantado aqui na nossa igreja e que estamos começando a implantar, né? É o que? É um ajudando o outro a ser como Cristo. Nós discipulamos aquele novo convertido, mas também nós nos discipulamos, aquele que já conhece também. Porque eu como crente, eu como cristão, eu quero ajudar outro também a ser parecido com Cristo. Então vamos buscar isso daí. Como igreja, nós não podemos caminhar sozinhos. Nós não podemos, como igreja, nos encontrarmos apenas na quarta-feira aqui no estudo do Projeto Raízes, nos encontrarmos aos sábados no culto dos jovens, ou na escola Crescer, que nós vamos iniciar assim que voltarmos aos cultos normais, ou só no domingo. Isso é muito pouco. Nós não podemos caminhar sozinhos. Por isso eu entendo que o Evangelho de Cristo, o cristianismo, ele nasceu em comunidade para viver em comunidade, né? Um local cheio de indivíduos,
mas que como comunidade possa um ajudar o outro. Por exemplo, se nós olharmos para Jesus, Jesus mesmo, ele não caminhou sozinho, né? Ele tinha ali os 12, que virou um grupo maior, né? Um grupo maior. Nós vamos ver Paulo, que foi instruído por Gamaliel. Gamaliel, por sua vez, foi mentoreado por Hilel, e assim vai. Timóteo foi mentoreado por Paulo, né? André foi mentoreado por João Batista, e depois corre, pega seu irmão Pedro e leva até Jesus, e eles começam a caminhar com Jesus. Olha que lindo, né? Jesus teve os seus 12, mas os seus 12 geraram outros discípulos de Cristo. Nós vamos ver, por exemplo, Policarpo de Esmirna, né? A tradição diz que ele foi discípulo do apóstolo João. Olha que bênção, ter aprendido com o próprio apóstolo João, que diretamente aprendeu do Senhor. Poxa vida, que bênção. Então, irmãos, isso nós podemos aplicar no nosso dia. Um auxiliar o outro, um aprender com o outro. Esta é a maior bênção que nós podemos ter, de estudar aqui com o próprio Deus, estudarmos a sua palavra e poder compartilhar uns com os outros. Glória a Deus. Um aprende com o outro e ambos ajudam outras pessoas a serem discípulos de Cristo. O texto que nós lemos, né? Ide por todo o mundo, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, o imperativo não é o ide. O ide é um verbo que está no particípio. Aqui, o imperativo, a ordem de Jesus é fazer discípulos. Olha que coisa maravilhosa. A ideia é de enquanto você está indo, enquanto você está caminhando, enquanto você está indo para determinado lugar, você está fazendo discípulo. Enquanto você está na faculdade, você está fazendo discípulo. Enquanto você está no namoro, você está trocando experiências de Cristo com o seu namorado. Enquanto você está na faculdade, na escola, aonde for, você está fazendo discípulo. É essa a ideia de fazer discípulos. E quando você faz discípulo, você o ensina, né? Não é só fazer e deixar ao léu por aí, não. Você faz e ensina. Vem cá, agora eu quero te ensinar. Você aceitou a Cristo, você entendeu a mensagem do Evangelho, você entendeu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida. Sim, entendi. Mas e agora? Então agora nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos manda, ensinar o beabá desde o começo. Irmãos, como isso é bonito, como isso é gostoso, como isso é gratificante. Então nós não podemos apenas, esse texto que nós lemos aqui da grande comissão, né, a gente entende que temos que fazer missões, fazer evangelismo, isso é fato, isso é claro. Mas nós não podemos simplesmente ganhar as pessoas para Jesus e deixá-los perdidos no banco da igreja, nos bancos por aí, não. O texto não diz só ir de fazer discípulos, ganhe eles para Jesus e pronto. Não, o texto é claro. E ensine-os, ensinando-os a guardar todas as coisas. Isso é um privilégio que nós temos, de ensinarmos outros irmãos, ou de trocarmos experiências a respeito da fé em Jesus Cristo. O novo convertido precisa ter o acompanhamento de perto por outros irmãos mais experientes na igreja. Sim, isso é fato. Um jovem que já é mais experiente, que ganhou um outro jovem para Jesus, poder caminhar junto, isso é uma bênção, isso é uma grande alegria. Então Jesus nos ensinou o quê? A fazer e a acompanhar os discípulos. E eu quero abrir um parênteses aqui, que muitas igrejas, o que tem acontecido em muitas igrejas? Chegam-se jovens novos convertidos, ou irmãos, chegam irmãos novos convertidos e ficam no banco ali esquecidos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Só que também não é só o novo convertido. Nós, como irmãos, precisamos também ser como Jesus e ajudar o outro a ser como Jesus. É muito importante que a gente entenda isso. A igreja sou eu e você. A igreja não é não são as quatro paredes. Não, a igreja sou eu e você. E por isso nós precisamos entender isso, que nós não podemos caminhar sozinhos. Nós precisamos nos ajudar.
Os mais maduros e experientes ajudam os menos experientes. E juntos nós crescemos. E é interessante vermos que a igreja, que eu acho muito importante a gente entender, que a igreja, ela não pode crescer só numericamente. Isso é importante, sim, é importante, porque nós vamos ver o crescimento da igreja. Quando eu estou dizendo o crescimento com novos convertidos, não com crentes de outras igrejas que vão mudando de igreja, né? Mas quando eu estou dizendo o crescimento de verdade mesmo, de novas conversões acontecendo, isso é muito importante, deve acontecer na igreja, deve acontecer isso na igreja. Mas o mais importante ainda é que esses novos convertidos também cresçam na graça e no conhecimento, e aí entra o papel do discipulado. E é aí que entra o meu papel, o seu papel, o seu papel. Nós não podemos esquecer disso. E é a obrigação de todo crente o discipulado, de trabalhar, de ajudar o outro a ser como Jesus. Vemos uma bagunça, infelizmente nós vemos uma bagunça muito grande nas igrejas, vamos colocar assim, no ambiente pentecostal. Justamente por quê? Porque cada crente anda sozinho. Os cristãos andam sozinhos. Tem algumas igrejas aí que tem a questão do discipulado aí umas fórmulas, né, por aí. Não quero entrar em questão aqui, mas tem, por exemplo, o modelo dos 12, né, MDA, G12 e tal. Isso daí a gente vê que nem sempre estão estudando a Bíblia. E por isso vira uma bagunça. Quando o crente, o jovem, o novo convertido, quando ele não é acompanhado, e nos dias de hoje, como eu acabei de mencionar, o YouTube está bombando de coisa, então o novo convertido, ele bebe de diversas fontes. Ele vai pegar o neopentecostal ali, o reformado aqui, o pentecostal aqui, o outro aqui, e vai virar uma bagunça, porque ele sozinho vai tirar suas próprias conclusões, vai fazer uma teologia equivocada. E por isso que acaba virando uma bagunça, geralmente nas igrejas pentecostais, que aí vira o ridículo acontecer. Então isso não pode acontecer. Por isso que nós precisamos trabalhar como pentecostais para ajudar os nossos irmãos a estudarem a palavra de Deus. Se houver entre os pentecostais um discipulado sadio, com ensino sadio, teologia sadia, a igreja crescerá em qualidade. Olha que bênção, crentes com qualidade. Não adianta termos uma igreja com 1.000, 2.000, 5.000 membros, tudo sem conhecer a Bíblia. É melhor a gente ser um grupo de 50, de 100, mas que possam causar um impacto através da palavra de Deus aonde estivermos. John Wesley fez uma oração, né, a famosa oração a Deus, pedindo que apenas que ele tivesse 100 homens com ele, 100 homens apaixonados pelo Senhor, que eles iriam causar um impacto, um terremoto no mundo. É mais ou menos assim. Então é isso, nós precisamos de crentes nas igrejas, nós precisamos de crentes com conteúdo, que realmente tenham relacionamento e intimidade com o Senhor. Nós vemos aí, eu não quero generalizar, mas a gente vê muitas igrejas aí lotadas de gente, lotadas de pessoas, vazias, ocas, e não é isso. Esse é o motivo da urgência do discipulado. Discípulos, eles já conhecem a Cristo, procuram andar como Cristo andou, se espelham nele, querem ser como ele. Discípulos confessam a Cristo. Não existe dois tipos ou duas classes de discípulos, aqueles que dedicam a sua vida a Cristo e outros que não dedicam a sua vida a Cristo. Não, é o chamado de todos seguirem ao Senhor, é o chamado de todos andar como Cristo andou. Marcos 8,34 diz, e Jesus chamando a multidão, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não chamou um ali ou outro aqui, não. Ele chamou a multidão. Claro, nem todos vão seguir a Cristo, nem todos vão querer, vão deixar-se levar pelo Espírito Santo. Muitos vão rejeitar, muitos vão resistir, mas o chamado é para todos. Não existe dois tipos de discípulos,
um grupo mais íntimo que anda ali, que caminha com o Senhor, e outros que andam dispersos. Não. Todo aquele, Mateus 10:32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Olha aí, é caminhar de acordo com Cristo. Como o Senhor tem nos ensinado, como o Senhor tem, como Ele andou. Nós temos na Bíblia os Evangelhos, ali está detalhado como Cristo andou, e é tão gostoso ver como Ele era um homem humilde, como Ele foi um homem trabalhador, um homem sério, que buscou honrar a Deus enquanto esteve aqui, que buscou ensinar, que curou muitas pessoas, que ajudou muita gente, e nós podemos fazer isso, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida, e nós podemos também andar por aí e orar, e o Espírito Santo de Deus curar vidas. Esse também é o nosso papel. O discípulo do Senhor anda como Ele andou. A chamada ao Evangelho, a chamada ao discipulado, é uma chamada a confessarmos a nossa lealdade a Jesus diante desse mundo hostil que nós vivemos. É um chamado a servirmos a Jesus e a sua missão, sem se importar com o custo. Em outras palavras, a grande comissão não foi apenas para os 11, mas é para toda a igreja, para todos nós e em todos os tempos, para todos os crentes em todos os tempos. Esta é a agenda básica para todos os discípulos. Atos 2:42 diz, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os discípulos ensinam sobre Cristo. E é interessante vermos que os discípulos trocam informações, trocam experiências a respeito de Cristo. Muitas vezes nós não queremos encarar o desafio de discipular alguém porque nós mesmos não fomos discipulados e às vezes a gente nem sabe como fazer. Por isso, na nossa caminhada cristã, nós não podemos de maneira alguma vivermos sozinhos. Precisamos andar com quem vai nos levar para mais perto de Deus. Eu tenho falado muito isso com os meus filhos, principalmente com o Giovanni, que é o mais velho. Vamos andar com quem nos leve para mais perto do Senhor, não para aquele que venha me afastar do Senhor. Então, para ensinarmos sobre Cristo, nós precisamos aprender com Cristo. Precisamos ver como os apóstolos, como eles perseveraram, nós também podemos perseverar. Sentar com os irmãos depois do culto e trocar experiência. Em vez de falar só de piada, em vez de falar só de besteira, sei lá, de futebol e tal, vamos comentar sobre o que foi pregado, sobre o que foi cantado, um texto bíblico que você leu, como você pode melhorar para ajudar lá na sua empresa a ser um melhor cristão. E assim vai, é isso. É trocarmos experiências. Pegue sua Bíblia, estude sua Bíblia para aprender mais do Senhor. Não apenas leia, mas leve a fundo o estudo profundo da palavra de Deus. Não fique no raso, se aprofunde. Deixe um pouco o Facebook de lado e dedique seu tempo no conhecimento da doutrina dos apóstolos, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Busque o auxílio do Espírito Santo para te ajudar a entender o que está sendo lido. Ligue para um irmão, se você estiver muito complicado de entender, ligue para um irmão que ele vai te ajudar. Há uns 20 e poucos anos atrás, eu lembro que eu já era casado, e eu li a Bíblia e eu ficava o dia inteiro ligando para o meu pai. E meu pai, eu tenho a alegria, a honra de poder dizer que meu pai, ele sempre foi o meu mentor, sempre foi o meu discipulador, até hoje é o meu discipulador, é o meu pai. Então assim, eu ligava para ele, mas pai, o que é isso aqui que eu não estou entendendo? Pai, como que é isso? Eu ficava mais tempo com ele no telefone, perguntando questões da Bíblia, do que em casa. Então assim, faça isso. Pintou alguma dúvida, surgiu alguma dúvida? Liga para mim, liga para a Renata, liga para o Giovanni. Eles vão poder te ajudar também. Faça grupos de devocionais com seus amigos. Hoje em dia, essas ferramentas aí que nós temos aí, Google Meet, Zoom, Facebook, WhatsApp, tem tanta coisa aí que você pode criar grupos para determinada hora se encontrar com você e vários amigos de vários lugares do mundo. Dá para acontecer isso. Se você não tem tempo para isso, faça isso uma vez por semana, encontre com seus amigos virtualmente ali e use esse tempo para trocar experiências a respeito da palavra de Deus ou ensinar a respeito da palavra de Deus. Aqui na ICT,
nós ensinamos, nós incentivamos e nós entendemos que ser um discípulo é ser um fazedor de discípulo. Então, por isso que nós procuramos sempre estar juntos, né? Hoje nós estamos em pandemia, a gente não pode estar toda hora junto, mas um telefonema, sabe? Na hora que puder, almoce com um irmão uma vez por semana, convide um jovem para estar com você, sabe? Se reúna com um grupo de mulheres, 2, 3, uma semana, 2, 3, outras 2, 3 em outra, e assim vai. Ferramentas nós temos. Nós não podemos ficar apenas aqui na igreja, semanalmente cantando, adorando, dizimando, mas voltarmos no dia seguinte para a nossa rotina normal. Nós não podemos viver assim. Será que lá fora, no mundo, alguém está nos observando e dizendo: poxa vida, esse é um discípulo de Cristo. Olha, eu não estou conseguindo ver o André, eu estou vendo Cristo ali. Poxa vida, será que nós estamos sendo confundidos como Cristo? Será que realmente nós somos reconhecidos como discípulos do Senhor? Como alguém que renunciou a tudo para servir ao Senhor? Essa é uma pergunta, é uma retórica dolorida. Será que quando olham para mim, estão vendo Cristo na minha vida? O quanto nós, discípulos de Cristo, estamos investindo em fazer novos discípulos? Às vezes a gente fazendo alguma ação evangelística, a gente fala, né? Poxa vida, vamos juntar aqui, cada um dá R$10 aí para a gente comprar Bíblias, para a gente poder entregar, sei lá, numa viagem missionária, para a gente entregar nas comunidades, entregar na rua, fazermos estudo bíblico. É um parto para conseguir R$10. Mas a mesma pessoa que falou para você que não pode te dar R$10 para comprar uma Bíblia para dar para um amigo, gasta R$100 com pizza, gasta R$100 com cinema, gasta R$100 com jogos de videogame, por aí vai. Não estou falando que é pecado a pizza, o cinema e o videogame, mas a importância que nós damos às coisas. Às vezes nós precisamos de levantar recursos para enviar para um missionário que nesse momento de pandemia está num momento delicado, complicado, nós não conseguimos, mas a gente tem dinheiro para gastar com outras coisas supérfluas. Está vendo a falta que faz de um entendimento das coisas? Por isso que é importante as igrejas investirem nas vidas. As igrejas hoje, tanto igrejas grandes, pequenas, médias, gigantes, estão investindo em si próprias, estão investindo em grandes prédios, grandes estruturas, né, e esquecendo do mais importante, as vidas que estão na cadeira. Por isso a importância, a urgência do discipulado. Deus está nos dando a oportunidade de rever as nossas prioridades e fazermos algo que realmente vale a pena, que vai gerar frutos para a eternidade. Ferramentas nós temos de sobra. Nós podemos telefonar para alguém, compartilhar alguma coisa que lemos, que ouvimos através da palavra do Senhor, por telefone mesmo. Você pode usar as suas redes sociais, manda lá um texto bíblico, faz uma videochamada, tem tantas coisas para fazer. Quando pudermos, convide pessoas para vir para a igreja. Às vezes nós somos convidados para ir em baladas, somos convidados para ir em festas, somos convidados para tanta coisa, mas quando é a nossa vez de convidar alguém para vir para a igreja, nós não fazemos. Vamos fazer. Talvez a maior culpa da falta de conversão hoje é nossa, porque nós não estamos procurando fazer discípulos, nós estamos trazendo pessoas para a igreja para ouvir o Evangelho, e lá fora também nós não estamos anunciando, nós não estamos testemunhando. Convide alguém da igreja, ou um grupo da igreja, para comerem uma pizza, para um almoço, para uma janta, e ali, claro que eu estou falando isso depois da pandemia, né? Mas nesse tempo, juntos, compartilhem e troquem experiências a respeito do reino. Crie ocasiões para trocar ideias, crie ocasiões, e isso nós somos bons nisso. Crente é bom disso, porque a gente come o tempo todo, tudo é motivo para pizza. Então a gente sabe criar oportunidades para trocarmos experiências a respeito das coisas do Senhor. Quando estamos juntos estudando a palavra de Deus, além do conhecimento e da comunhão com Deus, estamos em comunhão com os irmãos. Isso vai se fortalecendo, isso vai gerando entrosamento. É igual os músicos. Os músicos, quando eles se juntam e começam a ensaiar,
eles ensaiam, ficam meses ensaiando. Vai chegar um momento que eles criaram uma intimidade que só de um olhar para o outro já sabe o que o outro quer. É a mesma coisa nós como cristãos, sabe? É caminhar junto, é buscar conhecimento junto, tirar dúvidas juntos, aprender junto. Isso gera uma coisa fantástica nas nossas vidas e na vida da igreja, meus irmãos. Discipulado traz isso, discipulado traz comunhão, discipulado traz intimidade. Por isso que eu fico muito feliz aqui em Osasco. A nossa igreja é pequena, nós somos um grupo de aproximadamente 50 irmãos, então nesse momento está fácil, e nós já estamos iniciando este processo de comunhão e intimidade uns com os outros, e está sendo uma grande bênção. Fazer discípulos, discipular implica em estar com outros irmãos, ensinando e aprendendo as coisas do Senhor. É muito gostoso, irmãos, é muito gostoso. Daqui a pouco vai passar essa pandemia, daqui a pouco a gente vai poder estar junto de novo, se abraçando, daqui a pouco a gente vai poder tomar o nosso café aqui em Osasco, né? Todo culto nós tínhamos o café, de manhã, de noite, de tarde, todo tempo, sempre tem uma desculpa para tomarmos um café. Agora está tudo paralisado por conta da pandemia, mas isso gera comunhão. Acabar o culto, a gente para aqui para tomar um cafezinho, conversar, trocarmos ideias a respeito das coisas que Deus tem feito em nosso meio. Isto é fantástico. Queridos, uma igreja que investe em discipulado, uma igreja que investe no ensino da sã doutrina, cresce, é inevitável o crescimento desta igreja. À medida que os crentes desenvolvem o discipulado, automaticamente desenvolve o evangelismo. Uma coisa chama a outra. E a igreja cresce não só numericamente, mas doutrinariamente. E o mais importante que eu aprendi com o doutor Ezequiel Soares essa semana: fazer discípulos de Cristo não é fazer membros de igreja. Olha que coisa linda. Fazer discípulos de Cristo não é fazer membro de igreja. Nós não estamos preocupados com o número, com quantidade, mas sim preocupados com as pessoas, com a qualidade dos crentes aqui na igreja. Já estou concluindo, irmãos. Precisamos ser uma comunidade de discipuladores, de discípulos e discipuladores. E para sermos discipuladores é óbvio que precisamos ser discípulos. Ser discípulo de alguém é ser aprendiz, é imitar, é ser parecido com esse alguém. No nosso caso, Cristo, sermos parecidos com Cristo. Não podemos ser discípulos de Cristo e não aprendermos nada com Ele. Não podemos ser discípulos de Cristo sem aprender ou sem ser parecido com Ele. Jesus é o nosso maior exemplo de discipulado. Ele nunca andou sozinho. Ele tinha os seus 12. Dentro dos 12 ele tinha 3 mais chegados, mas ele sempre estava caminhando e ensinando. E aqui, quando eu falo que ele tinha os seus 12, eu não estou ensinando aqui ou reforçando o formato dos 12. Pelo contrário, Jesus tinha aqueles 12 ali que foram os que receberam mais de perto a doutrina, mas eles espalharam a notícia. Mas muitos andavam com Jesus. Nós vamos ver diversos textos no Evangelho que a multidão perseguia Jesus. Onde Jesus estava, havia uma multidão com ele. E óbvio, ele precisava dos 12 para auxiliá-lo no ensino dessas pessoas. É igual nós na igreja. Não é só o pastor responsável em fazer tudo na igreja. Todos nós somos chamados para discipular, para treinar. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Precisamos seguir o exemplo de Cristo, ser como Cristo e ajudar outros a serem como Cristo. Aí lembro-me aqui, Atos 11, 26, os cristãos em Antioquia, eles falavam e agiam como Cristo, ao ponto de serem identificados como Cristo. Esse é um texto que eu falo muito aqui em Osasco, desse texto, porque é isso que nós precisamos para a nossa vida. Aonde nós estivermos, as pessoas precisam olhar e ver Cristo nas nossas vidas. Outros olhavam para esses cristãos em Antioquia e diziam, eu quero isso, eu quero ser como eles. Irmãos, que bênção seria, ou que bênção será, quando olharem para a nossa comunidade aqui e falarem, eu quero fazer parte desta comunidade, porque verdadeiramente Jesus está entre eles.
Eu quero porque eu vejo Cristo naquele lugar. É isso que nós precisamos ser muito, mas muito parecidos como o Senhor. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, ou seja, cópia, discípulo do verdadeiro. E é interessante que essa designação não está relacionada à religião de alguém, mas sim à sua identidade que essa pessoa tem com a pessoa de Jesus Cristo. É a minha identidade com Cristo que vai revelar que sou realmente um discípulo de Cristo. Sermos como Paulo, ousados como Paulo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, né? Primeiro versículo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Uau! Irmãos, você teria coragem de dizer por aí, chegar lá na Praça da Sé, gritar lá no meio, lá no metrô lotado, aquele auê todo, você falar: pessoal, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo? Pois é, irmãos, precisamos rever e pensarmos sobre isso, pois precisamos ser parecidos com Cristo. Para que possamos discipular, precisamos ser como Ele. Ser como Cristo implica em ter uma vida íntegra, que vai na contramão do que o mundo tem oferecido, tendo como certeza o direito à salvação e à vida eterna com o nosso Senhor. Fala-se muito em discipular apenas novos convertidos, mas precisamos para isso fazer novos convertidos. E aí é o nosso papel de sermos evangelistas, de sermos pregadores da palavra, de sermos evangelizadores, de evangelizarmos a região que estamos, o bairro que moramos, o bairro que essa igreja está, o seu trabalho, a sua faculdade, enfim, aonde estivermos, em tempo e fora de tempo, para que aí sim possamos ensinar essas pessoas. Não pense que o papel da igreja é discipular apenas o novo crente. É papel da igreja incentivar e ensinar para que todos sejam discípulos e todos sejam discipuladores. Nós não podemos caminhar sozinhos. Nós não podemos perder a oportunidade que temos de pregarmos a Cristo e assim ganharmos almas para Jesus e os tornarmos discípulos de Cristo. Mas como igreja, precisamos nos preparar para sermos e ajudarmos outros a serem discípulos de Cristo. Amém? Antes de orarmos encerrando, antes de chamar a Renata para a gente cantar, eu quero aproveitar aqui, irmãos, e ler aqui uma parte pequena de um e-mail que eu recebi essa semana de um amigo meu, que ele fez. Eu estava sábado falando para um grupo de jovens e nesse grupo de jovens ele comentou sobre esse e-mail aqui que ele recebeu e eu pedi para ele enviar esse e-mail para mim porque eu achei muito interessante. É um texto de Colin Hansen. Ele diz o seguinte, o nome do texto, né? Alguém irá catequizar seus filhos em 2021. Entenda aqui o catequizar como discipular. Tá? É um texto, o irmão que escreveu esse texto aqui é evangélico, tal, né? Americano. Mas olha o nome do texto. Alguém irá discipular seu filho em 2021. E ele começa dizendo assim, ó, a catequese, né, ou o discipulado não é só uma opção para você, não é só uma opção que você pode aceitar ou não, porque alguém irá discipular seu filho. Talvez seja a igreja, mas quanto tempo o seu filho passa lá a cada semana? Talvez seja a escola. Você sabe que as escolas públicas querem moldar o seu filho de acordo com um certo tipo de pessoa. Não importa o quanto você tente proteger os seus filhos, o mundo irá tentar catequizá-los. Livros infantis que ensinam os valores do individualismo expressivo acabarão entrando em sua casa, e você nem mesmo saberá como eles chegaram lá. Você não será capaz de bloquear todos os filmes da Disney, Netflix, Prime, etc, 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 e as músicas mais populares que chegam no ouvido dos nossos filhos, sejam eles crianças, jovens ou adultos, através do Spotify e outras mídias sociais aí. Mesmo se pudesse, provavelmente seria mais fácil manter o ar externo fora da sua casa do que pensar que seus filhos não vão ser catequizados pelo mundo. Alguém irá catequizar seus filhos. Por isso,
não terceirize isso para ninguém. Quando você perceber o dever de catequizar seus filhos, em breve irá aprender o deleite desse privilégio. A alegria não vem de garantir que seus filhos andem sempre nos caminhos do Senhor. Ela é decorrente de saber que você ajudou a estabelecer um fundamento de verdade bíblica que sustentará a fé da sua família, não importa o que esteja por vir. E aqui ele continua falando outras coisas, mas o interessante, o que fisgou-me aqui, e aí é o recado para a igreja, recado para você que está me ouvindo, porque você também, muitos que estão nos ouvindo, são pais também. Eu sou pai de 3, eu tenho uma vai fazer 10, uma vai fazer 16 e outra vai fazer 21. Então nós temos aí todas as faixas etárias aqui, temos um bom grupo de crianças aqui, temos jovens espalhados por aí, amigos que nós temos conversados, mas é duro ouvir isso, mas isso é uma verdade. Eu comecei o estudo falando dos influencers, dos youtubers, que estão influenciando as regras dentro de casa hoje. A forma de se vestir, a forma de falar, de comer, de pensar, quais produtos usar, quais livros ler, o que comer, o que pensar. Tem gente ensinando até como o filho responder pai e mãe. Se nós não discipularmos, se nós não ensinarmos os nossos filhos, sejam eles das idades que for, nós corremos um grande risco de perdê-los para o mundo. Essa é uma triste realidade nossa. E como eu falei aqui, existe dentro da igreja a urgência do discipulado, mas o nosso primeiro papel e o mais importante é discipular a nossa casa, é cuidar da nossa casa. Se na minha casa estiver lá tudo bagunçado, não adianta eu vir aqui para a igreja ser bonitinho, desfazer tudo direitinho, certinho, se estiver tudo bagunçado lá não. Nosso ministério começa em casa. Então, pais, mães, se esforcem agora para discipular seus filhos. Se esforcem agora para discipular a sua família. Esse recado é para todos nós, não é só para os jovens não. Para todos nós, principalmente pais de crianças, pais de adolescentes, pais de jovens. As filosofias estão por aí, as ideologias estão por aí. Tantas discussões aí, a identidade aí de gênero, o feminismo, machismo, um monte de ismo por aí. Você vai lá para a USP, para a PUC, nossa, o negócio está bombando. E os nossos filhos sendo bombardeados com um monte de informação. E às vezes a gente nem se preocupa em saber o que os nossos filhos estão consumindo. Nós nem nos preocupamos em saber o que está se passando pela cabeça dos nossos filhos. Só que quando vai ver, bobeamos, aí os filhos não querem mais saber de Deus. Por quê? Porque estão ouvindo por aí que Deus não existe. Não querem mais saber da igreja porque, não, eu posso ser um crente sem precisar ir para a igreja, e por aí vai. E assim o diabo vai ganhando terreno e destruindo famílias. E quando uma família é destruída, a sociedade é destruída. E nós não estamos muito longe de ver a nossa sociedade ser destruída, não. Então, irmãos, não vamos bobear, não. Vamos ganhar a nossa casa, ganhar a nossa família, discipular os nossos filhos. A igreja local é apenas mais uma ferramenta para você aprender e desenvolver o seu discipulado. Mas a sua família é a sua responsabilidade. Que Deus abençoe, que Deus nos capacite, nos auxilie, nos faça realmente discípulos do Senhor. E que nós possamos entender que como discípulos do Senhor, nós precisamos ajudar outros a serem discípulos.